bom dia aí, Rafa, Fê, Aizen, Vale de novo, Raquel, Lucas, Bruno, Gabriel, já falei. É, Pessoal, eu tinha pedido para vocês a última lição de casa desse momento, né? Porque agora vocês estão nessas semanas de recuperação, então a gente não vai dar lição de casa, mas a última lição de casa que eu tinha pedido na quarta passada era para hoje, e era uma lição de casa talvez um tanto quanto esquisita para vocês, né? Tipo, na verdade, eu dei 4 questões, em cada uma dessas questões eu dava o enunciado e colocava formas de resolver essa questão. Eu queria que vocês discutissem justamente qual forma parecia mais correta para resolver aquela questão. Algumas pessoas tiveram dificuldade, é normal, tá? Era para enfrentar dificuldade mesmo, porque de fato era para vocês começarem a olhar aquilo e falar, não, eu acho que pode ser uma coisa, eu acho que pode ser outra, começar a criar algumas teorias aí na cabeça de vocês, porque agora, justo, eu vou dar um tempo para vocês discutirem em grupos aquelas questões. Então, eu fiz um daqueles formuláriozinhos para vocês entregarem no comecinho da aula. Então, vocês colocam lá de novo o nome das pessoas que querem no grupo de vocês. Eu vou fazer grupos de 3 pessoas hoje, para vocês conseguirem discutir melhor. E marquem a turma de vocês, né? Depois disso, vocês vão ver exatamente as mesmas questões que apareceram na lição de casa, tá? Então, aparece o enunciado dela, as alternativas, e aí eu coloquei logo depois disso a questão para vocês marcarem. Então, eu acho que é a acho que é a B, acho que é a C, tá? Por que eu fiz isso? Porque ficou muito pequenininho, né? Dá para perceber aqui que ficou muito pequeno, então vocês não vão conseguir ver as alternativas. Então eu preferi colocar uma imagem com as alternativas e aí depois vocês só escolhem se era A, B, C, D ou E, tá bom? Então isso vai acontecer para as 4 questões. Então tem a questão 2 também, com o enunciado e as alternativas, e aí depois vocês escolhem qual é a alternativa que vocês acham que é correta. Depois tem a questão 3, com o enunciado e as alternativas, faço a mesma coisa. E aí a questão 4 não precisava da imagem porque era mais curtinha, era mais fácil de ver as alternativas. Então, basicamente o que vocês vão ter que fazer agora é, vocês já começaram a pensar individualmente sobre essas questões. Eu quero que vocês em trios agora discutam se o que vocês escreveram, o que vocês pensaram e qual é a conclusão do trio sobre cada uma dessas questões, tá bom? Porque depois a gente vai trazer essa estatística aí quando vocês fecharem nesses trios e a gente vai discutir em cima dessas estatísticas, tá bom? Então, André, eu não tenho como liberar o teste agora, mas as questões elas estão nesse documento que eu estou mostrando para vocês, tudo bem? Depois eu vou liberar o teste, tá bom? Beleza, André. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou mandar aqui para vocês primeiro o link, para vocês terem. Aí vocês já podem ir abrindo aí. Lembrando que é só um por trio, tá? É só uma resposta por trio. Opa, mandei só para Isa, desculpa. Não para todo mundo. Pronto. Tá, então é uma resposta só por trio que vocês precisam enviar. Eu vou dar mais ou menos uns 15 minutinhos para a gente, partindo do pressuposto que vocês já leram essas questões, é só realmente batendo o olho e discutindo no grupo o que vocês acharam que era a resposta correta ou não era a resposta correta, tá bom? Então, vamos lá, vou dividir vocês aqui nas salas. Agora é só aceitar aí. Até já. Estamos todos de volta aqui. Vou compartilhar com vocês as estatísticas, então, e aí a gente vai discutindo em cima delas por que alguns grupos marcaram a resposta que foi dada principalmente aí. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, em relação à questão 1, já aparece uma alternativa favorita aí do pessoal. Queria que alguém explicasse o porquê dessa alternativa, né? Então, era essa a questão, o enunciado estava aqui, e marcaram principalmente a alternativa C. Eu queria que alguém tentasse explicar por que seria a alternativa C, por que o grupo achou que a alternativa C seria correta. Quem pode me ajudar aqui? Manda ver, Gabriel, por favor. Oi, Gui. Oi. Eu pus isso porque
ele queria saber a vista, né? O à vista. E o à vista seria o quê? Seria todas as parcelas, tirando os juros dessas parcelas, que esse 5% de juros já estava dentro do R$ 400, porque é os juros da parcela que ele está dizendo aí. E aí, e além disso, que ele começa a cobrar as parcelas sem entrada, um mês após o dia da compra. Portanto, teria juros nesse mês também. E é por isso que eu pus o C, porque o C, de cada 400, ele vai tirando esses 5% ao mês para chegar no valor, vamos dizer que puro, assim, que seria o preço à vista. E é isso que eu fiz. Tá, beleza. Alguém consegue explicar em outras palavras o que o Gabriel falou? Só para a gente ter duas explicações aí e ficar claro para todo mundo? Por exemplo, algum grupo que marcou a alternativa A. Tiveram dois grupos que marcaram a alternativa A. Consegue entender qual é a diferença entre a alternativa A e a alternativa C depois do que o Gabriel falou? Ninguém? Bom, alguém consegue me explicar a diferença entre a alternativa A e a alternativa C, mesmo que não tenha marcado a alternativa A? Consegue me explicar qual é a diferença entre a A e a C? Vamos lá, Mavi, por favor. Assim, eu não tenho certeza, porque eu fiquei meio perdida nesses exercícios, mas pelo que eu entendi na alternativa A, ele considerava os juros compostos só na segunda e na terceira parcela, enquanto na C ele estava tirando os juros compostos das três parcelas. Tá. E por que então o Gabriel achou que tinha que ser a C e não a A? O que no enunciado dava a entender isso? Porque se são três prestações de 400 e todas têm juros compostos, todas estão alteradas pelos juros compostos, todas têm que ter um valor menor que 400, né? Então, você não Tá. pode Mas considerar também, que a primeira tem desculpa, 400. mas é que Legal. também fala da entrada, que não vai ter entrada. Então ela tem que começar a incidir os juros a partir do primeiro mês e não a partir do segundo, que seria o primeiro caso. Perfeito. Ótima complementação, Lucas. Então, percebam, né, essa diferença. A gente já falou algumas vezes que quando você paga alguma entrada, sobre essa entrada não podem incidir juros. Ela só vai incidir juros a partir do segundo mês. Isso a gente começou a falar lá quando a gente falou de juros simples. Mas, de fato, aqui, por ele falar que não tem essa entrada, a gente realmente não pode fazer essa opção, porque aqui ele está considerando como se o 400 tivesse sido pago à vista, né? Porque foi a primeira prestação que eu paguei no momento, então não incidiram juros sobre elas. Por isso, o total das prestações teria essa aqui primeiro 400. Então, de fato, não faz sentido. O Gabriel tinha razão quando ele apontou que a alternativa C seria a mais correta. E aí, mas aí o que eu estou um pouco na dúvida é se vocês já conseguiram entender isso que o Gabriel estava falando. Por que a primeira parcela é dividida por 1,05, a segunda por 1,05 ao quadrado, a terceira por 1,05 ao cubo? Eu acho que é como se fosse a conta inversa dos juros compostos. Se a gente já soubesse qual que seria o montante, a gente faria que o montante ia ser o C0 vezes 1 mais I elevado ao T. Nesse caso, a gente está dividindo por 1 mais I elevado a T. Perfeito. Perfeito. Mavi, com o que o Lucas acabou de falar, ficou um pouco mais claro? Pode, Mavi. Aí eu ajudo o Patrick também. Fala primeiro você, Mavi. É que assim, eu entendi o raciocínio, mas eu não entendi porque a gente não poderia só usar a fórmula dos juros compostos normal e Que para seria, por encontrar, sabe? exemplo, essa Exato. alternativa aqui. Eu entendi porque ela é certa, mas eu não entendi porque as outras estavam erradas. Perfeito. Tá. Então, alguém consegue me ajudar? Por que não faria sentido a gente usar a expressão dos juros compostos? Então, né, na verdade, seria esse daqui, né? O valor final, o montante é igual ao inicial vezes o 1 mais I a t elevado a t. Diga, Pedro.
Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. É que, tipo, ele vai pagar R$ 400 depois pelos meses. Então, ele vai pagar uma prestação de R$ 400 depois de um mês. Então, ele tem que pagar uma vez esses juros. Mas a outra prestação de R$ 400, ele vai pagar daqui a 2 meses. Então, ele teria que pagar 2 vezes esses juros e no terceiro mês ele teria que pagar 3 vezes esses juros. Então, acaba sendo que, tipo, a primeira fração é para o primeiro mês, a segunda para o segundo mês e a terceira para o terceiro mês. E como tem essa diferença de tempo, os juros acaba sendo maior para as prestações. Perfeito. Então, o que basicamente o Pedro está falando, Mavi, e acho que isso ajudaria a responder a pergunta do Patrick, era do Patrick? É isso, né? Por que não seriam juros compostos? Na verdade, tem justamente a ver com juros compostos. Mas quando a gente faz os juros compostos, né, a gente considera que o montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais i elevado a t. A gente está propondo que a gente está colocando um capital inicial em um determinado momento e que esse capital inicial está rendendo durante um tempo, né? Então, a gente colocou ele uma vez e ele está lá rendendo. Só que nessa situação, não. Eu estou pagando R$ 400 a cada mês, só que pensa assim, se a gente, vamos fazer aquele esquema que a gente fez quando a gente viu aquele exercício de juros simples, quando você pagava a televisão com uma entrada e uma prestação depois de 2 meses. Vamos supor que aqui essas 3 prestações seria como se a loja tivesse te emprestando R$ 400, tá? Só que, na verdade, ela está te emprestando um pouco menos do que R$ 400. Na verdade, o que está escrito nesse enunciado é que depois de um mês você vai devolver para a loja R$ 400, que ela tinha te emprestado algum dinheiro e está devolvendo 400. Depois do segundo mês, você vai devolver mais 400. Então, é como se você tivesse pegado mais um pouco de dinheiro e agora, depois de 2 meses, está devolvendo 400. E lá depois do terceiro mês, você está de novo devolvendo 400, mas de algum outro valor que você tinha pego emprestado lá no comecinho do tempo. Então, é como se nesse momento aqui, eu estou comprando o meu produto, eu estou pedindo 3 empréstimos para a loja, tá? O primeiro eu vou pagar depois de um mês, R$ 400. O segundo eu vou pagar depois de 2 meses, R$ 400 de novo. E o terceiro eu vou pagar de novo R$ 400 depois de 3 meses. Então, percebam que quando eu quero descobrir o valor à vista, eu preciso me perguntar, né? Quanto eu estou pedindo emprestado para a loja nesse momento? E se a loja me afirmou que os juros é de 5% ao mês, quer dizer, então, que vamos pegar só a primeira parcela, né? Esse primeiro empréstimo que eu fiz, o meu montante é 400, o meu capital inicial eu não sei quanto é, o 1 mais i eu sei que é 1 mais 0,05 elevado a 1, porque eu estou falando de um mês de empréstimo. Então, para eu descobrir o meu capital inicial, ou seja, essa primeira parcela que eu pedi emprestada para a loja, eu tenho que pegar os meus R$ 400 e dividir pelo meu 1,05. Então, por isso eu encontro essa primeira parcela. É como se isso aqui fosse... Qual foi o primeiro empréstimo que eu pedi a essa loja? Foi 400 sobre 1,05. Patrick e Arthur, fica um pouco mais claro por que depois eu chegaria nessas outras 2 parcelas? Porque, de fato, a taxa não mudou. Diga, Arthur, o que não ficou tão claro? Oi, Gui, tudo bem? Tudo bom, é com você. Tudo bem também. Eu não entendi por que, tipo, você leva o 1,05 ao quadrado e depois ao cubo, porque para mim, tipo, parece que se você fizer 1,5 vezes 1,05 vezes 1,05, esse valor mudou e eu não entendi. Sei lá, para mim não faz sentido você levar a taxa de juros, sei lá. Então, porque, ó, Não sei. pensa por que eu estou levando ao quadrado, né? Porque a segunda parcela, eu pedi um empréstimo para a loja que eu não sei quanto foi, mas vamos chamar ele de capital inicial 2, tá bom? Uhum. E o que eu tô devolvendo para a loja depois de 2 meses é R$ 400. Então, meu montante 2 é R$ 400. Então, se eu fosse usar a expressão dos juros compostos, eu teria que fazer R$ 400 é igual a esse segundo capital inicial vezes 1 mais i, só que agora elevado ao quadrado, porque eu estou devolvendo isso aqui só depois de 2 meses, percebe? Ah, tá. Então, eu vou passar Entendi. esse 1,05 ao quadrado dividindo o meu montante, o meu R$ 400. E aí eu vou descobrir qual é o meu segundo capital inicial, né, digamos assim. Entendi. É aquele esquema como se você estivesse multiplicando a taxa de novo. Entendi. Valeu, Gui. Exatamente.
Imagina. Mas, Gui, Diga, Patrick. eu não entendi muito bem por que que elevar ao quadrado. Porque elevar ao quadrado, você não estaria levando em conta, por exemplo, que você incide um juros de 5% nos R$ 400. Hum. Aí depois, esses R$ 400, não sei, vai se tornar R$ 402. Aí Só que é o depois contrário, tá, Patrick? Cuidado. Porque R$ 400 é o meu montante, é o que eu estou devolvendo para a loja no final das contas. Entende? Sim, mas, tipo, eu não entendi por que que o valor não seria, por exemplo, incide um juros de 5%. Hum. Do jeito, se foi elevado a 2, desse valor que se incidiu 5%, não se incidiria mais 5%? Exatamente, por isso que é ao quadrado. Porque é vezes 1,05 vezes 1,05, né? A gente está falando de juros compostos. E aí fica 1,05 ao quadrado. Se fosse uma soma, a gente estaria falando de juros simples. Ah, tá. Tudo bem? Entendi. Valeu. Imagina. Deixa eu ver. A Bia falou aí. Por que são juros compostos e não simples? Boa pergunta. Boa pergunta, Bia. Na verdade, porque funciona assim. No enunciado deveria estar escrito isso, Bia. Tá bom? Você tem razão. Poderia ser juros simples, tá? Mas é que, em geral, nem foi escrito dessa forma porque esse sistema na nossa sociedade funciona a juros compostos, mas você tem razão, Bia. E a Anitta falou, Gui, não entendi muito bem essa parte do devolver R$ 400. Diga, Anitta, fala a sua dúvida. Oi, Gui. Oi. É que eu não sei, eu entendi mais ou menos por que a gente está dividindo e aumentando, fazendo ao quadrado, ao cubo, mas eu não entendi essa relação que você fez que, na verdade, estão devolvendo 400 e que 400 é o montante. Tá. Então, pensa assim, ó, Anitta. Eu vou tentar explicar e você me avisa se não funciona muito bem. Tá bom. Basicamente, eu estou comprando um computador com 0 de entrada. Você percebe que eu fui numa loja e não estou pagando nada para levar o meu computador? Tem algo Sim, estranho aí. É algo estranho. você não paga Mas nada na hora. Exatamente. Porque é justamente isso. É como se eu estivesse pedindo dinheiro emprestado para a loja e falando, olha, loja, eu te pago daqui a um mês a primeira parte, depois daqui a 2 meses a segunda, daqui a 3 meses a terceira. Tá? Só que essas partes que eu estou pagando são sempre R$ 400. Porque para mim é mais fácil pagar sempre o mesmo valor. Só que a loja não é boba, ela já inseriu os juros dentro desses R$ 400. Então, vamos pensar só no primeiro mês, porque fica mais fácil pensar só no primeiro mês. Se eu estou no meu primeiro mês e eu pedi um valor emprestado para a loja, que é o preço da minha primeira parcela à vista, no final do primeiro mês eu vou pagar R$ 400. Então, é como se eu estivesse devolvendo para a loja R$ 400. Então, né, eu peguei esse dinheiro da loja, que é o meu capital inicial, o meu valor inicial, e depois de um mês, né, nesse regime dessa taxa de juros, eu vou devolver R$ 400. Então, por isso, o meu montante acaba sendo os R$ 400 e o meu capital inicial é esse valor à vista dessa primeira parcela. Entende, Anitta? Sim, acho que entendi. Então, o juros seria imposto para você conseguir devolver os R$ 400? Isso, na verdade, então, esses R$ 400, ele já tem essa taxa de juros embutida. Só que no Uhum. primeiro mês tem só uma vez essa taxa de juros. No segundo mês, ela aparece 2 vezes. Então, é 1,05 ao quadrado. E no terceiro mês, ela foi juros compostos, né? Então, foram 3 meses seguidos de taxa. Então, para eu voltar para o meu valor inicial, eu tenho que fazer o 400 sobre 1,05 ao cubo. Ah, Tudo bem? entendi. Obrigada, Gui. Imagina. Quem consegue ajudar o Pedro? Não entendi exatamente por que dividir. Qual que é a sua dúvida, Pedro, entre dividir e multiplicar? Quem consegue ajudar, pessoal? Então, porque tem que tirar os juros para saber, né? O Felipe está falando, Pedro, é como se esses 400 ele já tivesse lá com os juros embutido. Então, para você voltar para o valor inicial, você tem que fazer a operação contrária do que a gente está acostumado a fazer. Em geral, a gente faz o montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais i elevado a t. Agora, a gente quer descobrir qual é o capital inicial. Então, eu passo esse 1 mais i elevado a t dividindo o montante. Por isso que fica 400 sobre esse capital inicial. Exatamente, Carol, é porque eu estou perguntando o preço à vista. Então, eu estou pegando esse valor lá do futuro e trazendo ele para cá. Bom?
Mas isso só vale para juros compostos? Para juros simples, poderia usar uma fórmula normalmente. A gente nem vai ver em relação a juros simples essa ideia, tá, Mavi? Porque, de fato, o mundo funciona sempre com juros compostos em relação a isso. Mas seria mais simples, sim, tá? Mas basicamente seria a mesma ideia. Ao invés de eu elevar ao quadrado, eu teria que fazer essa divisão somando, né? Cada vez mais. Você teria que usar a mesma ideia da expressão do juros simples, que seria o montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais IT. Né? Agora, então, você vai somar esse IT. Beleza, rapidamente aqui, passando pelas outras que vocês mandaram. Opa, não era esse aqui. Então, aqui teve bastante gente que colocou essa opção E, que era a opção certinha. Eu não vou conseguir discutir todas elas com vocês, mas no vídeo que vocês vão assistir daqui a pouco, eu discuto essas questões, tá bom? Então, só para vocês terem essa dimensão, a maioria das pessoas marcou a alternativa E, e aí percebam que aqui ele aparece o P sozinho, né? Ele não tem o sobre 1,05, porque de fato nessa opção ele não fala absolutamente nada sobre a entrada, então dá a entender que você paga de fato a primeira parcela desde o ato da compra. Tá? Se não fosse no ato da compra, teria que estar escrito que não paga entrada. Então, como não diz que não paga entrada, de fato a primeira parcela já vai aparecer aqui sozinha, eu não vou ter que dividir pela taxa de juros, porque eu já estou pagando ela no momento presente, não incidiu sobre ela nenhum juros. A questão 3, vamos ver o que vocês colocaram. A maioria colocou a alternativa B. E aí vocês começam a perceber que fica algo parecido, né? De novo, eu pego a primeira parcela, somo com a segunda, dividido pela taxa de juros, com a terceira, dividido pela taxa de juros ao quadrado. Então, se vocês entenderam a lógica da primeira questão, as outras são muito parecidas, elas só têm maior dificuldade ou menor dificuldade para resolver algebricamente. E a última questão, vocês não tiveram dificuldade, acho que todos os grupos marcaram a alternativa, quase todos os grupos marcaram a alternativa correta. De fato, né, pessoal, se trata de uma PG, a gente consegue perceber aqui. O primeiro termo é 420, o segundo eu pego 420 e multiplico por 1 sobre 1 mais i. E depois eu faço isso de novo, por isso que fica esse 1 sobre 1 mais i ao quadrado. Tá? Então, de fato, essa PG é de razão 1 sobre 1 mais i e a 1 igual a 420. Diga, Gabriel, o que você não entendeu? Gui, acho que é na 2 ou na 3, por que eu não dividi a primeira parcela pelo... Isso, porque não fala que a entrada foi 0, tá, Gabriel? É só por isso, tá bom? Então, se ele tivesse falado que a entrada foi 0... iguais, a entrada vale com uma parcela. Isso, exatamente. Tá bom? Entendi. Que normalmente é assim, a maioria das compras que se faz são assim, tá bom? Entendi. É que eu tinha pensado que, tipo, quando eu falava que, tipo, tinha entrada, seria a entrada mais as parcelas, não, tipo, a entrada valendo com uma parcela. Mas eu entendi, tá certo. Tá bom, beleza. E aí, pessoal, o Arthur fez a pergunta-chave, que é justamente a deixa para vocês continuarem a aula de hoje, que é, mas Gui, a gente vai ter que fazer essa resolução à mão, tudo isso daqui? E pensa que isso aqui são só 3 parcelas, né? Em geral, a coisa são muito mais parcelas do que só 3. Então, a resposta, Arthur, é que a gente vai descobrir um caminho melhor para fazer isso. E é justamente por isso que eu fiz essa pergunta 4, né? Porque eu queria que vocês percebessem que isso acaba formando uma PG. E aí, por formar uma PG, a gente consegue perceber, olha só, que isso aqui é a soma dos N primeiros termos de uma PG. Tudo bem se você ainda não percebeu? Você vai ter um vídeo agora para assistir que justamente vai fazer essa conclusão com vocês e vai explicar como é que então a gente faz para calcular a soma dos N primeiro termos de uma PG. Então, nesse videozinho que eu gravei para vocês assistirem agora, vocês vão entender o que é essa história de valor presente e valor futuro, que já apareceu aí algumas vezes para vocês, e que a gente já começou a discutir. Vocês vão repassar todas as resoluções dessas questões bem rapidamente, só para ir identificando se vocês entenderam tudo. E vocês vão ser apresentados para essa expressão da soma dos N primeiro termos de uma PG, assim como a gente fez a soma dos N primeiros termos de uma PA. E aí, como a gente não está tendo lição de casa, na aula de amanhã vocês vão começar a aula já fazendo algumas questões sobre soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica, para ver se vocês conseguiram entender. E aí, logo depois, vocês vão assistir a vídeos com a resolução e a gente vai ter um momento de fechamento dessa apresentação, né? Não de fechamento desse assunto, mas o fechamento dessa primeira apresentação, desse primeiro contato numa conferência.
Então, basicamente, vocês assistem ao vídeo hoje, no começo da aula que vem vocês fazem questões sobre isso e a gente discute logo depois. Tudo bem, pessoal? Então, agora vocês vão lá assistir ao vídeo e a gente se encontra amanhã de manhã. Bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Bom dia para vocês.